Baruch Hashem, 30 de Kislev, do ano 5786, a contar da criação. Estamos no dia 20 de dezembro do ano de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Estamos no sagrado dia do Shabat, e portanto hoje nós temos aí então a conclusão da Parashá da semana, chamada Miketze. No fim, significa a palavra Miketze. Vamos trazer também, essa conexão entre Yehudá, Yosef e Hanukkah e Mashiach, e a ligação com isso tudo para com os Benei Noach, a ligação que há de acordo com as 7 leis de Noach, as 7 leis universais. As mensagens racídicas para Hanukkah, as luzes de Hanukkah, entre elas nós temos: a chama sobe sozinha, porque a alma sempre anseia por sua fonte. Ou seja, a chama de uma luz, de uma vela, ela é comparada à alma divina, que sempre quer subir em direção à sua fonte essencial, que é o próprio Hashem, o próprio Deus. O milagre maior não foi o óleo durar, mas a fé não se apagar. Então, o milagre do óleo se multiplicar durante 8 dias é realmente um milagre. Mas maior do que esse milagre é exatamente a fé não se apagar diante realmente dos Seleucidas, os gregos e sírios, que tentaram de todas as formas apagar a memória, a identidade judaica. Então, por isso, o maior milagre ainda está em a fé não se apagar. E também, a luz de Hanukkah, ela desperta o ponto de Yehidá. Yehidá é o nível mais elevado da nossa alma, a centelha que nunca é exilada. Então, Yehidá, o nível mais alto da nossa alma, mais elevada, ela jamais é exilada. Isso, portanto, se refere à questão de que realmente, quando nós estamos aí acendendo as luzes de Hanukkah, a nossa alma, o seu nível mais elevado, Yehidá, ela está mais ainda presente na nossa vida, no nosso dia a dia, ok? A nossa Parashá da semana, que se encerra hoje, Miketze, é a 10ª porção dentro do livro de Bereshit, e estamos no capítulo 41 e até o 44, verso 17. São os capítulos dessa Parashá, que contém 146 versos, e hoje nós vamos concluir então nesse novo ciclo, 1343 versículos estudados até o momento, ok? Miketze, nós tivemos aí o início da Parashá, sobre a questão das 7 vacas bonitas e gordas e das magras e feias, e as 7 espigas cheias e boas, e secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental. Vimos aí que os 2 sonhos se tratava de uma única revelação, e foi o momento em que o copeiro lembrou-se de Yosef, e quando Yosef estava devidamente preparado para a sua grande missão, então ele foi retirado do exílio, ele foi retirado da prisão, já mostrando uma representação do próprio povo judeu, que seria exatamente o momento certo, que vai findar a sua galut, o seu exílio, para que possa adentrar na Geulá, a redenção final. E a palavra-chave, que Yosef disse diante do faraó, depois dele receber os elogios do próprio faraó, que ele revelava sonhos, então ele disse a seguinte palavra em hebraico: Bil Adai, que significa
não depende de mim. Foi onde que ele mostrou a sua autoanulação, uma humildade real e verdadeira, e reconheceu o único soberano, dizendo ao faraó que Elohim, né, o Deus dos patriarcas, somente ele poderá responder realmente os sonhos do Paró, né, que é o termo original, Paró ou faraó, né? Então nós vimos essa questão, exatamente a humildade, né, que é a base de todas as coisas para poder se chegar realmente a Mashiach, que aí nós vamos ter a conexão exatamente com Iosif, e depois vamos ter essa conexão com Yehudá, né, Judá, e no momento que ele se autoanula, né, diante de Tamar e das pessoas, quando ela está grávida dele, e ela mostra, né, os pertences do pai da criança. E quando mostram para Yehudá diante da grande assembleia ali, então ele fala diante de todos, ela é inocente, né? Esses pertences, esses objetos pertencem a mim. Ela é inocente, ela não deve ser condenada à morte, né? Então, nesse momento da sua autoanulação, né, já estava sendo preparado devidamente, sem sombra de dúvidas, a questão de Yehudá assumir, né, a sua liderança real diante da família, diante do povo judeu, e dele vem realmente David, Salomão e o rei Mashiach, ok? Então essas questões que nós vamos trazer aqui, a conexão dentro desse aspecto. Nós temos aí, né, a parte final da nossa paraxá, que é o capítulo 44, em que José, ele manda colocar, né, a sua taça real, né, no saco de mantimentos de Beniamim, né, para que ele fizesse um teste final para com seus irmãos. E Iosif não estava buscando vingança, ele estava buscando realmente saber se de fato seus irmãos tinham feito techuvá, né, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Se eles de fato se arrependeram de tê-lo vendido ao Egito, né, e assim lá outrora como eles venderam José, né, e Yehudá foi a ideia de vender José, se eles estavam devidamente arrependidos, né, lá atrás eles viraram as costas para José, e agora eles virariam as costas para Beniamim? Se eles virassem as costas para Beniamim, né, mostraria que eles não tiveram techuvá. Caso contrário, mostrariam a verdadeira techuvá. Então a paraxá Vaigash, que vamos continuar, né, a partir de amanhã, Vaigash, vai ser a continuação dessa própria história aqui, onde também traremos mais detalhes com essa questão de Yehudá, José, Mashiach, ok? Então, na realidade, Iosif, ele fez um teste, né? E mandou os seus soldados atrás deles para que pudesse ver em qual saco de mantimento estava a taça que, entre aspas, né, foi roubada. E aí encontraram no saco de Beniamim, e então os soldados iriam levar Beniamim de volta ao Egito, à presença do vice-rei, e os demais estavam dispensados, poderiam continuar a sua viagem. Porém, né, Yehudá e todos os demais irmãos retornaram ao Egito junto com Beniamim. Ou seja, eles não abandonaram Beniamim, eles não deram as costas a Beniamim. Então a ação já estava demonstrando que havia sim um certo grau de techuvá, né, para Yehudá e para os demais irmãos, né? Segundo a Torá e os sábios, eles dizem que a verdadeira techuvá não é remorso verbal, né? Ah, eu estou arrependido, eu não devia ter feito isso, nem devia ter feito aquilo. Muito pelo contrário. A verdadeira techuvá está conectada com ação, mudança do estilo de vida, de comportamento, né?
Então a verdadeira Teshuvá é nesse sentido. Então eles começaram a demonstrar que havia uma Teshuvá nesse caso aí. Então eles não abandonam Beniamim e eles retornam junto com Beniamim diante do vice-rei, né? E Yehudá, ele mesmo que sugeriu vender Iosif, agora ele se coloca como fiador de Beniamim. Ele diz, né, em essência, ou seja, ele diz com todo o seu ser, com todo o fundamento da sua alma, ao vice-rei: leva a mim como escravo, mas deixa o menino voltar ao pai, né? Então é chamada de Teshuvá Gemurá, que significa uma Teshuvá completa. Então Yehudá estava colocando-se no lugar de Beniamim para que o vice-rei pudesse voltar realmente, pudesse ver, fazer com que Yehudá fosse de fato estava realmente assim, fazendo Teshuvá, retornando. Pega lá o 100 e recebe o remédio. Ao vivo e a cores sempre acontecem os imprevistos aí. Baruch Hashem. Ok, amados? Então, o ponto-chave que nós temos aqui para a questão de Iosif, certo? Iosif percebe que o ódio entre os irmãos foi curado. A inveja foi substituída por responsabilidade. O pai Yaakov não será ferido novamente. A grande preocupação de Iosif. E Yehudá assumiu a liderança moral. Ele se coloca à frente dos irmãos e ele assume a liderança moral do povo. Com a sua atitude, ele acaba mudando também, né, a vice-liderança, aliás, a liderança do povo judeu, né, que vem através das gerações aí, ok? Então, nesse momento, Yehudá assume a liderança. Iosif sabe, nesse momento, que ele já poderia se revelar aos seus irmãos, né? Não como o governador desconhecido, mas como José, o seu irmão, né? Então ele vê que está realmente nesse momento propício. O momento é adequado para a revelação, ok? A mensagem central que nós podemos encontrar aqui em Miqueias é exatamente a questão: Deus, ele não apaga o passado, ele nos dá chance de corrigi-lo, né? Então, eu estou livre do meu passado. Não, você não está livre do seu passado. Você precisa corrigir o seu passado. Você precisa transformar o seu passado. A Teshuvá é transformação, não é discurso. Eu me arrependi. Não, não é essa a questão. A questão é Teshuvá, ação. E nesse sentido, Teshuvá é transformação. Eu era, mas agora não sou mais aquilo que eu era. É essa a questão. Então a liderança verdadeira nasce quando alguém diz, de fato, que eu assumo a consequência para proteger o outro. Foi o que Yehudá fez. Ele assumiu a frente para proteger não somente Beniamim, mas para também proteger os seus irmãos, proteger o seu pai, para que não houvesse uma má notícia e dessa forma ele não viesse sofrer uma segunda vez. A primeira foi o desaparecimento, entre aspas, de Iosif, e agora a de Beniamim. Então Yehudá se coloca nessa posição. Então, como que nós podemos colocar isso como algo prático dentro da questão Benei Noach? Então os nossos mestres dizem: a prova da mudança não é o que dizemos, mas o que fazemos quando somos testados novamente. Então por isso você vai, já passou ou está passando pela experiência. Eu estou passando pelo mesmo problema novamente. Então é a oportunidade que Hashem está te dando, que Deus está te dando, para você transformar esse passado. Fazer de você realmente uma nova pessoa. Eu era assim, agora não sou mais. Mas não é de boca para fora, é em atos, em ações, é de fato e não de teoria, é a prática.
Essa que é a realidade. O crescimento espiritual real aparece quando escolhemos responsabilidade no lugar do interesse próprio. Então eu não coloco o meu interesse à frente, muito pelo contrário, eu deixo ele para trás, de lado. Eu assumo responsabilidade. A responsabilidade com a causa, a responsabilidade em ser um bem-noer, né, para realmente estar vivenciando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, seguir o caminho, trazendo luz para este mundo, aonde eu for, aonde eu estiver, trazendo realmente luz e transformação através da minha vida, nos lugares e para com as pessoas, ok? Então nós vemos aí que realmente Yehudá, no capítulo 44, ele fala sobre desgraça, né? Ou seja, realmente o Senhor encontrou a nossa iniquidade. Ele não estava falando da acusação de roubo. Ele tinha certeza absoluta, 100% e mais alguma coisa, que Beniamim não tinha roubado aquele cálice. Mas a ocasião fez com que a iniquidade deles do passado viesse novamente à face deles. Então, por isso, a iniquidade nos alcançou. Veio diante da nossa face a nossa iniquidade, a venda de José. A mentira que eles fizeram para com o pai, dizendo que supostamente ele teria morrido por um animal selvagem, que levaram o seu talit, né, manchado de sangue de ovelha, que confunde com sangue humano. Então a iniquidade deles aflorou diante deles ali. Então para ele a situação com Beniamim era de fato um eco moral daquele ato, né? Não era o ato, entre aspas, do roubo da taça, mas era do passado. Era exatamente a oportunidade que o Altíssimo estava dando a eles para transformar e corrigir o passado. E é isso que ele faz no dia a dia, diante das nossas vidas, né? Diante de nós. Então, nós precisamos ver realmente quando, entre aspas, estou passando pela mesma situação, o que eu não transformei, o que eu ainda não transformei, o que eu ainda não corrigi. Ele está me dando a oportunidade de o fazer agora, então eu vou fazer. Essa é a decisão que nós precisamos tomar de fato diante de Hashem, pela nova oportunidade que ele está nos concedendo. Então, por isso, a aceitação do juízo divino é a primeira questão que Yehudá está aceitando. E é um exemplo para nós. Ou seja, o juízo divino está de fato diante de mim. Se eu não souber aproveitar esse momento para realmente corrigir e transformar o meu passado, eu vou voltar nesse mesmo ponto. É interessante que você, né, conhece pessoas e faz décadas que você conhece pessoas e certas delas sempre estão dizendo: estou passando pelo mesmo problema. Depois de décadas, continua: estou passando pelo mesmo problema, estou passando pela mesma situação. Ou seja, passam-se décadas e as pessoas não aprendem. Essa é a questão. Esta é a questão. Ou seja, num bom gesto, realmente a Hashem está dizendo à pessoa: ó, eu ainda não desisti de você. Você precisa aprender logo a lição. Você já perdeu muitas décadas patinando no mesmo lugar. Não saiu do lugar. Você está no mesmo lugar há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Vai ficar nisso daí até quando? Essa é a questão diante de nós. Por isso, Yehudá, ele dá voz à culpa. Ou seja, realmente, o Senhor encontrou a nossa iniquidade.
ele fez com que a iniquidade nossa viesse diante de nós. Então, quando ele assume a culpa por todos, porque ele que teve a ideia, inclusive, de vender José, então, por isso que ele fala, né, em desgraça, nesse sentido. Então, ele não acusa ninguém, não se declara inocente, etc. e tal. Ele se coloca como um porta-voz moral do grupo, dos seus irmãos, portanto, né? É nesse momento que ele se torna o líder, literalmente falando, né? Ele não nega o roubo, ele aceita que há uma culpa verdadeira, não a do roubo, mas uma culpa do passado. A justiça divina traz à tona o que estava escondido, o que estava realmente oculto. E é exatamente isso, certo? Veja bem que não foi explicitado a culpa. Ninguém saiu batendo o tambor e dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, patati, patatá, entendeu? Então, por isso que muitas vezes, né, ou melhor, todas as vezes que esses segmentos religiosos, né, que tragam aí as pessoas para dar testemunhos, né, e a pessoa começa dizendo assim, não, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz mais isso, fiz mais aquilo, patati, patatá, patatá, né? Não é para ficar dando com a língua nos dentes, é para reconhecer intimamente a sua culpa e aproveitar a oportunidade para corrigir e transformar. E através das suas ações, você mostrar que de fato, né, é uma nova pessoa, que você mudou de direção, né? Então é isso que Yehudá vem nos ensinar, sem sombra de dúvidas, com essa questão. Então, segundo as fontes Midrash, segundo Rashi e segundo Ramban, Nachmanides, o que é iniquidade? Midrash diz, venda de Yosef, e a ênfase é medida por medida, né, onde eles estavam sendo medidos. Rashi diz que a iniquidade é culpa antiga revelada, e a ênfase Rashi ele dá a justiça divina. E Nachmanides ele fala que iniquidade é processo de correção espiritual, e a ênfase é exatamente na providência e techuvá nesse aspecto aí, ok? Então por isso, né, Yehudá ele fala desgraça, né? Por quê? Ele entende que Deus não esqueceu Yosef. Até o momento eles não sabiam que o vice-governador, o vice-faraó, o vice-rei era José. Eles não reconheceram José. Então eles não sabiam que era José. Então Yehudá ele entendeu que Deus não esqueceu Yosef. E eles tinham certeza que Yosef não estava morto. Ele tinha certeza disso. Segundo alguns comentários, né, dos nossos mestres, diz assim, se de fato José tivesse morrido, o luto de Yaakov não teria demorado esses 22 anos. O luto por alguém que morre é de 1 ano. Depois a dor ela se ameniza. E a dor de Yaakov nunca se amenizou. Então essa era uma das características que Yosef não estava morto, que estava vivo. Então eles tinham certeza que Yosef estava vivo. Por isso que quando eles adentraram no Egito, eles adentraram por 10 portões diferentes. Justamente para ver se conseguiam encontrar José de alguma forma. Mas como havia vigilância, os nomes deles foram anotados, né? Entre aspas, uma das acusações do vice-governador, do vice-rei, era que eles estavam tramando guerrear contra o Egito, né? Fazer uma revolução ali no Egito, né? Então essa é a questão aí. Então por isso Deus estava mostrando que não esqueceu Yosef. Também Yehudá ele aceita que a dor atual é um espelho do passado, né? Então a dor que eles estavam sentindo por Beniamim era uma dor que estava sendo renovada por Yosef, certo? Então Yehudá ele escolhe confessar moralmente e não discutir juridicamente. Ou seja, ele não entra num discurso jurídico de autodefesa e companhia limitada. Não, ele entra de fato num discurso realmente moral, ético, entendeu?
nesse sentido. Por isso, Yehudá se torna realmente digno da realeza, da liderança, de onde provém David, Salomão e o rei Mashiach, ok? O comentarista Sforno e Or HaChaim, né, eles aprofundam um pouco mais sobre essa questão, né, dentro da consciência ética e a dinâmica espiritual da Teshuvá, que muito nos ensina. Então Sforno ele diz, consciência ética coletiva, né, explica que Yehudá está dizendo, mesmo que não tenhamos cometido esse ato específico de roubo da taça, reconhecemos que há em nós uma culpa real diante de Deus, não diante do vice-rei, do vice-governador. Os pontos centrais que Sforno traz a fala de Yehudá não é fatalismo, né? Não é aquela questão de uma fatalidade, né? Que acaba se vitimizando e entra no mimimi, mimimi e mimimi, ok? É reconhecimento de que a justiça divina opera em nível moral, não apenas na forma legal, aí na questão jurídica. O erro do passado, a venda de Yosef, criou uma fragilidade ética coletiva. Eles estavam frágeis na sua ética, na sua moral. Por quê? Porque eles tinham um rabo preso lá para trás. Entendeu? Esse que é o perigo. Então, para Sforno, quando a consciência amadurece, o homem para de separar culpa legal e de responsabilidade moral, né? Então, ele assume de fato o seu erro e o abandona, né? Or HaChaim, né? O momento exato da Teshuvá, ele comenta, né? Sobre Bereshit, né? 44:16. Então ensina, a confissão de Yehudá não foi algo forçado, foi espontâneo. E ela nasce no instante em que o teste atinge o mesmo padrão do pecado anterior. Nesse ponto, o céu abre a possibilidade da Teshuvá completa. Por isso que as pessoas falam, mas eu estou passando pela mesma situação há 10 anos. Tem aquele famoso ditado que diz, né? Errar uma vez é compreensível, errar 2 vezes ainda há tolerância, mas errar 3 vezes é burrice. Imagine 10 anos, 20 anos, e a pessoa falar, estou sofrendo a mesma situação. Só você pode abrir a sua mente e ver que Deus está tratando com você, está trabalhando na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Você precisa também querer que a sua vida seja transformada a partir do seu eu interior, ok? Então, por isso, segundo Or HaChaim, né, Deus não revelou Yosef antes, porque a Teshuvá ainda não estava madura dos seus irmãos. Somente quando Yehudá reconhece a culpa antiga, aceita as consequências, sem tentar salvar a si mesmo, a correção espiritual se torna possível com estas ações. Então, dentro dessa questão, um detalhe essencial que Or HaChaim traz ele acrescenta algo muito fino, e Yehudá, ele fala no plural, teus servos. Porque a venda de Yosef foi um pecado coletivo, ele teve a ideia, mas todos concordaram. A reparação também precisa ser coletiva, porque aí no caso, como foi coletiva, tem que ser coletiva a reparação, ok? Por isso, né, o discernimento. Eu fiz algo errado, é eu que tenho que assumir a minha culpa, a minha responsabilidade e a minha transformação, a minha evolução, ok? Então a Teshuvá individual não bastaria aqui, no caso. Só a Teshuvá de Yehudá não bastaria. Teria que ser uma Teshuvá coletiva. Ou seja, todos estavam no mesmo nível de Teshuvá, ok? Então por isso, né, nós temos aí de uma forma geral, né, Sforno, ele traz a ênfase principal na ética e consciência, o que Yehudá reconhece
responsabilidade moral além da lei. Or HaHaim, ele fala da ênfase principal, o processo espiritual, e o que Yehudá reconhece. A Teshuvá atingiu a maturidade. Rashi diz, culpa revelada. A venda de Yosef é o que Yehudá reconhece. Narmânides, providência divina, correção histórica. E o Midrash, medida por medida, culpa transgeracional, né? Ou seja, a culpa coletiva. Então, nesse sentido, a frase em que Yehudá usa a expressão desgraça, porque naquele instante ele entende que o céu não está acusando um roubo, mas oferecendo uma chance de curar moralmente o passado. Isso explica porque logo em seguida Yosef não consegue mais se conter, a Parashá Vaigash, que nós vamos ver a partir de amanhã, ele acaba então se revelando, né? É aí que nós vamos ver ainda mais detalhes sobre tudo essa realidade aí. Então, o momento fundador da realeza de Yehudá, né, conforme o capítulo 44, mais específico, os versos 16 a 33, Yehudá faz 3 coisas que definem a realeza. A primeira delas, confessa antes de ser provado. Deus encontrou a iniquidade de teus servos, ele disse. Um rei verdadeiro não governa pela negação, governa pela verdade moral. Isso prepara Yehudá para Tamar, né, que vamos ver lá do capítulo 38, e para Beniamim, aqui no capítulo 44, ele aprende a dizer, eu sou responsável. Então, a experiência com Tamar foi uma preparação para este momento. Ou seja, eu sou responsável. Ele disse, eu sou responsável por Tamar. Eu sou responsável pelas crianças que ela está esperando. Eu sou responsável por Yosef. Aí completou a Teshuvá, ok? E a realeza de Yehudá. Segunda questão, assume o lugar do outro. Que teu servo fique no lugar do menino, protegendo Beniamim. Realeza bíblica é igual substituição, não privilégio. O líder se coloca embaixo, não acima. Esse é o DNA de Mashiach ben David, que vem da descendência de Yehudá, David, Salomão. Ok? E a terceira questão, protege o futuro do povo. Beniamim não é só um irmão, é o último filho de Raquel, e é a continuidade de Israel. E Yehudá entende que ferir Yaakov novamente destruiria o povo por dentro. Realeza existe para preservar o futuro, não para preservar o próprio ego. E essa é uma das características que o Benei Noah precisa ter. Nós não temos que preservar o nosso ego. Nós temos que preservar o futuro. Qual que é o futuro? A Geulá, a redenção com a revelação de Mashiach para o nosso povo, os Benei Noah, para os povos, as nações. É para isso que nós precisamos lutar. Para que não somente o povo judeu seja devidamente preservado para a redenção final, mas que também as nações, os povos, sejam preservados para a redenção final. Para que, ombro a ombro, com o povo judeu, possamos servir, sem sombra de dúvidas, né, a Hashem, né, nos dias da redenção final, a Geulá. Então, por que Yosef não reina no final? Yosef é justo, administrador perfeito, salvador em tempos de fome, mas ele governa de fora, o Egito. Seu poder é funcional, não é identitário, né? A questão da identidade da realeza. Por isso a tradição diz, Yosef prepara o caminho e Yehudá revela a alma. Por isso, Mashiach ben David. Mashiach ben David é a continuação direta do próprio Yehudá.
Os profetas descrevem o Mashiach como humilde, justo, carregando as dores do povo e restaurando, não dominando, né? Ele não é autoritário, ele não é ditador, e por aí afora vai, ok? Então isso vem diretamente, né, de Yehudá. Yehudá assume culpa coletiva. Mashiach ben David assume destino do povo. Yehudá se oferece no lugar de Beniamim. Mashiach ben David se coloca a serviço de Israel. Yehudá não se defende. Mashiach ben David governa com justiça. Yehudá protege Yaakov. Mashiach ben David restaura Israel. É isso que vai acontecer realmente daqui para frente. O Zohar, o livro do esplendor, né, ele traz uma síntese espiritual dizendo: Malhut, realeza, nasce da autoanulação correta, a autoanulação do ego, do eu, né? Então, quem tem esta autoanulação, ele não fica dizendo eu. Ele sempre fala no primeiro pronome do plural, nós. Né? Nós fazemos isso e mais aquilo, mas todo mundo sabe que você fez. Mas você diz, nós fizemos. Então não fica colocando aquela questão, eu fiz, eu faço, e papapá para papá. Entendeu? Por quê? Porque isso vai inflamando, né? O ego. Vai inflamando, vai inflando, vai fazendo com que o nosso ego se torne aí, né, um órgão doente, né, um balão vazio. Mas quando nós usamos da humildade, né, e nós fazemos, nós patati patatá, vai em frente, sem sombra de dúvidas aí. E Yehudá atinge esse nível quando deixa de pensar em si. Isto é a autoanulação. Deixar de pensar em si e pensar no coletivo. Pensar no povo Benenor, que é a nossa responsabilidade. Por isso, naquele momento, Yosef não consegue mais se conter. A realeza de Yehudá se revelou. E aí Yosef já não consegue mais segurar, se conter. E na próxima paraxá ele se revela como o irmão deles, né? Então a aplicação clara para que nós possamos vivenciar como Benenor, liderança não é controle, é responsabilidade assumida. Onde alguém diz, se houver dor, que passe essa dor por mim, ali começa a realeza, né? Então, Yosef salvou o corpo de Israel e Yehudá salvou a sua alma. Por isso o rei vem de Yehudá e o Mashiach é Ben David, sem sombra de dúvidas dentro desse aspecto aí, ok? Por isso, né, nós temos aí, segundo o Midrash, o Zohar e o Talmud, nós temos de fato dois eixos messiânicos, né? Não são dois messias concorrentes, nós precisamos entender isso, né? Há uma linguagem humana para compreendermos, né, dois eixos messiânicos, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. São dois eixos messiânicos, mas não são duas pessoas concorrendo entre si. São funções que se faz, ok? Então, essa é a questão. Mashiach ben Yosef é a correção externa. A sua origem é a tribo de Yosef, Efraim, né? O modelo do próprio Yosef no Egito. A missão principal, salvar materialmente o povo, organizar, proteger, reconstruir. Característica que nós encontramos aqui, liderança prática, ação política e social, enfrenta o caos do mundo, age mesmo em ambientes impuros, sem se contaminar com eles, sem se deixar influenciar pelos ambientes impuros. Então, ele lida, Yosef, né, ou Mashiach ben Yosef, ele lida com fome, exílio, inimigos, sobrevivência nacional. Sem Mashiach ben Yosef, o povo não sobrevive.
porque precisa de todas estas questões serem solucionadas, ok? Enquanto que Mashiach ben David, né, ele é a correção interna, ok? Por isso Yosef abre o caminho, e Yehudá, ele cura a alma, ok? É dentro desse aspecto aí, né? Epa. Então Mashiach ben David tem a correção interna. A origem, tribo de Yehudá, descendente de David, Hamelech, né? O rei David. A sua missão principal, Mashiach ben David, unificar espiritualmente o povo judeu e unificar os povos. Restaura a alma de Israel. Ele vai restaurar a alma das nações. Veja bem a posição de Mashiach ben David. As suas características: humildade, justiça, confissão e verdade, condução moral. Ele lida com identidade, unidade, relação com Hashem, o serviço para com Hashem, cura das rupturas internas, né? As brechas internas, as divisões internas, né, do povo judeu e, consequentemente, das nações. Sem ele, o povo existe, mas não é um povo unido, em união, em unidade. Não é um povo inteiro. É Mashiach ben David, ou seja, a função desse personagem como Mashiach ben David é trazer exatamente a união e a unidade do povo judeu. Sarou a casa, curou a casa, botou em ordem a casa, aí vai para as nações, curar as nações e curar as terras e trazer união e unidade entre os povos, entre as nações. Por isso a profecia diz que nação não se levantará mais contra outra nação, etc. e tal. Então, Mashiach ben Yosef atua no mundo, enquanto que Mashiach ben David transforma o coração. Mashiach ben Yosef tem o poder funcional, mas Mashiach ben David tem a autoridade moral. Mashiach ben Yosef prepara o caminho, Mashiach ben David revela o propósito desse caminho. Mashiach ben Yosef enfrenta guerra e confronto. Mashiach ben David traz paz e restauração. Por isso que a profecia fala que os instrumentos de guerra se transformarão em aparelhos de arado, né, de agricultura, etc. O Midrash ensina que Yosef pode sofrer, cair ou desaparecer, porque a sua missão é arriscada, ligada ao confronto. Enquanto que Ben David é o cumprimento final, está ligado à eternidade da realeza. Por isso que uma parte, né, dos mestres, eles falam que não é necessariamente que aconteça a manifestação de Mashiach ben Yosef. Mas Mashiach ben David não tem como. Ela tem que acontecer de qualquer forma. Ok? Então, outros dizem, né, que Mashiach ben Yosef vai se mostrar, vai se revelar, né, preparando o caminho para a revelação de Mashiach ben David. Certo? Então, tem essas duas conotações, ok? O encontro profético de Ezequiel, capítulo 37, onde fala dos dois gravetos, Yosef e Yehudá, tornam-se um só na mão de Hashem, né? Isso ensina que a redenção completa só ocorre quando estrutura e alma se unem, né? Então, quando nós vemos lá em Ezequiel 37, né, dos dois gravetos, que representam Yosef e Yehudá, é exatamente a união e a unidade do povo judeu, né, que vai realmente ocorrer com a redenção completa realmente do povo. A aplicação prática, né, sobre essa questão: há líderes semelhança de Yosef, resolvem crises. Há líderes semelhança de Yehudá, cura pessoas. Às vezes alguém tem os dois atributos,
e faz a mesma coisa nas duas ações. Então a liderança completa precisa de 2 níveis, mas o comando final é de Yehudá. O que prevalece é exatamente, né, a liderança de Yehudá. A Mashiach ben Yosef constrói um mundo onde Israel pode viver. Mashiach ben David revela por que Israel vive. Ou ainda, Yosef salva o corpo. Davi revela a alma, a essência do povo judeu. Por isso, a Torá sairá de Jerusalém para as nações. Ou seja, sarou o povo judeu, curou o povo judeu, fez com que a alma judaica se revelasse ao nível em que haverá união e unidade. E dessa forma, juntos, como um só homem, quando aconteceu na revelação da outorga da Torá, lá no Monte Sinai, muito maior será essa união e essa unidade como um só sentimento, um só pensamento, um só coração, nesses dias de Mashiach ben David. Depois isso vai sair para as nações, ok? Então Hanukkah é exatamente o ponto de encontro entre Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Luz externa, Yosef, e luz interna, David. Hanukkah não é só vitória militar. Historicamente, houve uma guerra, libertação, reconstrução do templo. Isso corresponde ao eixo de Mashiach ben Yosef. Isso para organizar, lutar, restaurar a estrutura. Hanukkah não termina aí. O milagre do azeite, a luz interna, né? A menorá está interna no Beit Hamikdash. O verdadeiro centro da festa não é a espada externa, mas o azeite puro, a menorá, a luz que vem de dentro, certo? Isso é Mashiach ben David, a pureza interior, a fidelidade, a identidade espiritual. O exterior vai cessar, o interior vai permanecer, ok? Os gregos atacaram o quê? O corpo judeu? Não. Atacaram a fé judaica? Sim. Atacaram a alma judaica? Sim. Por isso, a resposta foi luz, não apenas poder. Só o poder não resolveria a situação, mas quando há uma resposta de luz, então conclui-se o processo da restauração. Então, por isso, os 2 níveis de luz que nós temos em Hanukkah, ou seja, a dimensão vitória externa corresponde a Mashiach ben Yosef e a sua expressão guerra, liberdade e o templo. A dimensão da vitória interna que corresponde a Mashiach ben David, a sua expressão é o azeite, a menorá, a santidade. Por isso, sem vitória externa, a luz não sobrevive. Sem luz interna, a vitória não tem sentido. Se você não manter viva a tua chama interna, não tem sentido a sua vitória contra a idolatria e de trilhar o caminho do monoteísmo. Se a sua luz não permanecer acesa. Esta é a realidade. Ser apenas por ser um monoteísta não quer dizer nada. Alguém dizer assim, eu não tive nenhuma experiência com a idolatria. Você já perdeu. Você já perdeu. Porque aqueles que tiveram uma experiência com a idolatria e renunciaram e abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ele conhece 2 mundos, 2 dimensões, e tem um nível maior que o seu,
que diz: eu nunca tive experiência com idolatria. Grande coisa. Entendeu? Por que acendemos as luzes fora de casa? A Halahá diz: Pir Shumei Nissá, divulgar o milagre. Luz para fora, Yosef. A chama pura que não se mistura, David. A luz sai ao mundo, mas não perde a sua identidade interior. A Hanukkah e o futuro messiânico. Os sábios ensinam que todas as festas podem cessar. Hanukkah permanece. Por que Hanukkah permanece? Porque ela representa a essência da redenção. Luz que nasce no escuro, sem templo, sem rei, sem poder político. É o que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Você é o grande herói dessa história. Você é a grande heroína dessa história. Sem templo, sem rei, sem poder político. Somos os grandes heróis desta atualidade, desta guerra que nós estamos enfrentando. Por isso, a união final de Yosef e David é uma realidade para a redenção final. Que nós possamos desfrutar disso sem sombra de dúvidas, ok? E para finalizarmos a nossa shiur, que já vai vencer aí o tempo, né? 7 lições práticas ligadas às 7 leis de Noah, diante de toda essa realidade que nós falamos na noite de ontem e estamos falando nesta tarde aqui. Primeiro, nos fala sobre justiça, né? Estabelecer justiça, dinim, né? Agir corretamente mesmo sem sentir inspiração. A lei de justiça ensina que o bem não depende de emoção, mas de compromisso. Mesmo sem motivação interior perfeita, o Benei Noach sustenta o mundo quando age com retidão, respeita regras justas, não relativiza o certo e o errado, não faz mistura. O certo é certo, o errado é errado. Você não concorda, não aceita, não comunga com o errado, o mal, a injustiça, a libertinagem, a corrupção, as injustiças que se praticam. Por isso que um Benei Noach, que se diz Benei Noach e que se diz monoteísta, e diz que defende a esquerda e as suas ideologias, ele não é um verdadeiro monoteísta, ele é um papagaio. Aceite ou não aceite, mas a realidade é essa. Porque um Benei Noach, um monoteísta, que fez realmente a sua techuvá, ele jamais poderá ser um esquerdista que defende essas ideologias nefastas e cruéis. E além do mais, são totalmente contra a Torá e contra Israel e contra o povo judeu. Como que você, Benei Noach, monoteísta, pode ser um esquerdista? E se você vier com mais, porém, contudo, é hora de você rever os seus conceitos. Pode ter um problema sério de caráter aí, nessa história. O Tânia diz: ação correta já acende luz. Quem está no esquerdismo com todas as suas ideologias, como que ele vai acender a luz de Hanukkah, da redenção, se ele concorda com toda aquela crueldade que eles defendem? Uma delas, né, matar criança no ventre da mamãe, por exemplo. São totalmente contra Israel. A favor dos terroristas. Precisa falar mais claro. Só se tiver que falar mais claro ainda, não sei o que tem que ser falado mais claro. Ok? Crescer de forma gradual e constante, né?
não blasfemar contra Hashem. A segunda lei. Respeitar o nome divino inclui respeitar o processo, não banalizar o sagrado, não tratar valores como algo descartável. Hanukkah ensina, a luz cresce passo a passo, não por explosões emocionais, mas é passo a passo. Lembre-se que o Benei Noach, né, ele sustenta o mundo, né, a primeira lei da justiça, né, que nós vimos aí. Ele sustenta o mundo quando age com retidão, respeita regras justas, não relativiza o certo e o errado, e a ação correta já acende a luz. Ou seja, você faz parte daqueles que sustentam os 4 cantos do planeta, as nações, os povos. E agora, não blasfemar contra o nome de Hashem faz com que você respeite o nome divino, né? O processo, não banalizar o sagrado, não tratar valores como algo descartável. A Hanukkah é luz, passo a passo. A nossa caminhar é passo a passo. O nosso crescimento em santidade, em justiça, é passo a passo. Jamais banalizando, né, o certo e o errado, o sagrado, com ideologias nefastas que há aí fora. Não se deixe contaminar pelo mundo externo. Terceira lei, não roubar, né? Construir um mundo antes de tentar consertar a alma. Roubo não é só dinheiro, roubo é desordem. Olha aí, ó, desordem. Não vou nem entrar no mérito. É quebra de confiança, é exploração. Meu Deus do céu. Quando no Congresso quiseram fazer a CPMI de tráfico de crianças, exploração sexual de crianças, quem se rebelou contra? Mashiach Ben Yosef ensina que organizar o mundo material é um serviço espiritual. Um mundo justo permite que a consciência floresça. É o que nós precisamos fazer. A quarta lei, não idolatria. Preservar a consciência mesmo em ambientes escuros. Idolatria não é apenas imagens, é absolutizar o poder, né? A ganância, a ambição pelo poder. Idolatria também, ela pode ser o sucesso. A pessoa adquire um sucesso, faz daquele sucesso uma idolatria. Ideologias que estão por aí nos 4 cantos, não é só no Brasil, nas nações, onde ideologias são verdadeiras idolatrias. As pessoas fazem loucuras por causa das suas ideologias nefastas, cruéis. E também o ego pode se tornar uma grande idolatria da pessoa. Mashiach Ben David ensina a fidelidade interior, viver no mundo sem se curvar aos seus falsos deuses. Quinta lei, não relações imorais, não esperar perfeição para ser fiel, seja fiel já. Essa lei protege limites, dignidade e fidelidade. O Tânia, falando sobre os Benoni, ensina, não é sobre nunca lutar, é sobre não se render. Não se render às ilusões, não se render à sedução. Não se render realmente aos convites para romper fidelidade, dignidade, limites. É não se render. Não é uma questão de lutar, é não se render. Fidelidade diária é uma luz constante. Sexta lei, não assassinato. Iluminar o ambiente sem impor a luz. Essa lei inclui preservar a vida, não humilhar, não destruir o outro moralmente. Vejam bem aí, preservar a vida. Quem é a favor daqueles que roubam e matam por causa de um celular para tomar uma cervejinha no fim de semana?
e você é um Benô, um monoteísta, e defende isso, você está fora do prumo. A luz de Hanukkah não agride, não impõe, não anula. A liderança Benei Noah protege e eleva vidas. É o que nós precisamos estar aí, sem sombra de dúvidas. E a 7ª lei, não comer de animal vivo, que significa respeito à vida, assumir responsabilidade quando surge os testes. Essa lei ensina sensibilidade, responsabilidade sobre o fraco, cuidado com quem depende de nós. E Yehudá diz, se houver dor, que passe por mim. Isso é maturidade moral. Por isso, as 7 leis de Noah são a menorá da humanidade. Cada chama protege a vida, sustenta o mundo e revela a luz do Criador na prática diária. E você é este Benei Noah que precisa assumir as suas funções como tal e fazer a diferença aonde você estiver, aonde você for. Que o Eterno possa fazer destas mensagens algo totalmente revolucionário na sua vida. E que você seja um autêntico Benei Noah, trazendo essa luz sem sombra de dúvidas. Ok? Às 19h30, né, a Edneu estaremos aqui fazendo a Havdalah e o acendimento da 7ª luz de Hanukkah. Que essa luz brilhe constantemente em tua vida e faça de você sempre, dia a dia, alguém novo, sempre vivo, sempre fazendo a vontade de Hashem. Até daqui a pouco. Shalom, shalom.